tem pessoas de diferentes lugares aqui, estudantes do ensino fundamental até o superior, então é uma mistura. E eu acho que isso é legal porque agrega demais. Inicialmente a gente pensou no clube para o ensino médio, mas como a gente acabou divulgando nas redes sociais, o pessoal veio chegando, então todo mundo é muito bem-vindo. E aí a leitura é isso, às vezes tem muita gente que se interessa, às vezes é pouco, e aí por isso, né, é importante mais um clube do livro. E a gente tenta o viés, né, da divulgação científica, por isso o termo científico. Acho que está todo mundo ansioso para te ouvir, então eu vou fazer uma apresentação rápida, como geralmente a gente faz. O slide foi produzido pelo estudante Joelson, ele é do segundo ano do ensino médio, e aí ele fica um pouquinho com vergonha de apresentar, então eu vou fazer a apresentação rápida e aí depois a gente começa de fato a discussão. Bom, sobre o livro, foi escrito pela autora que está aqui presente, a Bárbara Karine Soares Pinheiro, que traz 50 invenções científicas e tecnológicas e, além disso, desperta assim, a importância, chama a nossa atenção para a importância dos conhecimentos dos povos africanos e afrodescendentes. Traz uma discussão belíssima, né, de uma forma bem fluida sobre a ciência e o racismo que está presente na nossa sociedade e que a gente precisa realmente combater. E foi uma obra escrita durante a pandemia, o que eu achei assim, nossa, você ter fôlego para escrever um livro durante a pandemia foi realmente algo que, além da própria escrita, né, bastante desafiador. No livro tem uma mini biografia da Bárbara, e aí eu não achei muito justa essa biografia, porque focou muito na pessoa acadêmica Bárbara. Só que aí ela coloca no perfil do Instagram, né, um intelectual diferentona. Aí eu disse, gente, por que um intelectual diferentona? Eu não ia perguntar pra ela, porque eu não tenho essa intimidade. Eu conheci a Bárbara quando eu fiz o doutorado na UFBA, mas a gente acabou não tendo disciplinas em comum, porque eu sou da física, né, como aluna, e ela já era colaboradora do programa. E aí eu fui procurar, né, eu disse, não, tem que ter uma explicação. Aí, detalhe, a pessoa simplesmente terminou o doutorado com 27 anos. Eu super queria, mas eu terminei com 30. Aí eu já fiquei com inveja. E, tipo assim, resumir a pessoa à academia não faz muito sentido. E quando ela fez uma entrevista, depois eu vou mandar o link para vocês, na Esteve Bico. Eu nem sei se fala assim, mas é o Instituto de Cultura Beneficente Steve Bick. Não sei se é assim, mas eu vou mandar o link para vocês daqui a pouco. E além, né, da pessoa que a gente conhece das redes sociais, a Bárbara, ela foi criada na Fazenda Grande do Retiro, aqui em Salvador. É filha de uma ex-empregada doméstica e vem, ou seja, né, uma pessoa que vem da periferia, mas que alcançou níveis altos de formação, uma pessoa que tem influenciado bastante de diferentes públicos e que se auto-intitula uma intelectual diferentona. Aí na entrevista ela diz o seguinte: o diferentona nasce porque eu não abro mão de ser quem eu sou para performar academicamente dentro do escopo do que a universidade julga ser uma pesquisa respeitável. Como no modo de falar, de vestir e até nas minhas bases culturais como o pagode, que eu adoro, destaca a pesquisadora. E aí vai seguir a entrevista, depois vocês leem. Outra curiosidade sobre Bárbara é que no livro ela revela que ela não bebe. Aí eu disse, gente, eu sempre me achei a pessoa estranha porque todo mundo me julga porque eu não bebo. Aí a Bárbara também não bebe, eu disse, pronto, melhor pessoa, porque agora eu tenho uma referência para dizer, gente, não precisa beber para se divertir, porque a pessoa, né, só basta você olhar o Instagram dela, porque ela é uma pessoa super responsável, competente, escritora, mãe. Inclusive, Ana é uma fofa, Bárbara. Eu amo a forma como você guia, né, a aprendizagem dela. E aí também não dá pra gente saber como é a sua vida em casa, mas eu super admiro você enquanto mãe, enquanto pessoa, enquanto escritora. Enfim, eu tô aqui super besta porque você tá aqui. Eu imagino que o povo já deve, os alunos já devem estar só esperando você falar. Então eu vou parar de falar, porque quando eu me empolgo eu não paro. Vou só terminar de mostrar o slide do Joelson e aí a gente pode te ouvir. Uma coisa que ele percebeu, né, que ficou muito claro no livro, é essa discussão sobre ciência e racismo. A imagem do cientista que a academia influencia a gente a acreditar é aquela pessoa branca de jaleco dentro de laboratórios. O Joelson colocou essa imagem, né, que então a pessoa negra ela não faz ciência.
E tem uma discussão sobre isso que a Bárbara traz, como que a ciência surge há tanto tempo, né? Passa 400 anos e aí só depois o negro reaparece enquanto escravo. Então, como é que houve esse apagamento? Então, colocar essa linha temporal é algo que é preciso e que a gente precisa entender que a ciência também é coisa de preto. E aí ter, né, essa discussão da desconstrução do racismo através da ciência é algo que a gente precisa fazer, precisa valorizar a cultura afro-brasileira. A Bárbara, ela é empresária também. Não sei qual o vínculo, né, da escola, mas ela tem a escola Maria Filipa, que ela, acho que, né, não sei se é sócia, se é a dona, enfim, é empresária e tem esse vínculo com a escola. E aí, desde pequenos, as crianças, elas têm tido essa inserção na cultura afro-brasileira, que é algo que deveria ter nas nossas escolas e não ficar restrito apenas lá ao mês de novembro, porque é algo que a gente precisa discutir continuadamente e na esfera total, né, da sociedade. Então, essa educação antirracismo é algo que não era discutido, que recentemente tem, né, se feito um pouco mais presente no currículo, mas infelizmente ainda de forma equivocada. E aí, por exemplo, eu sou da física, eu não tinha esse start para discutir a história preta das coisas. Eu sempre colocava qualquer autor que eu achava importante. Então, ler o livro, para mim, eu não tinha lido antes do clube, foi uma escolha realmente, porque eu queria, os livros foram sugeridos por vocês, né, por algumas pessoas, mas quando foi na hora de selecionar, eu conversei com o pessoal e disse, gente, esse livro eu acho que é super bacana, até pra gente enquanto professor, já que tem alguns professores aqui também. Então, vai além de vocês que, enquanto estudantes de ensino fundamental, do médio, e nós, professores, precisamos também pensar as nossas aulas, repensar as nossas aulas. Então, por isso, acho que o livro é muito completo e que serve tanto para o estudante ter esse start, nossa, de fato, ciência também é coisa de negro, quanto para os professores trazer essa discussão, assim como tem também a discussão de mulheres na ciência, que às vezes fica, né, apagado isso do currículo. Então, eu já falei demais, eu vou parar de falar, eu vou parar de compartilhar. Bárbara, você pode se apresentar, corrigir os erros que eu falei, porque eu fui falando de coisas que eu garimpei na internet. E desde já, muito obrigada novamente por você estar aqui com a gente. E pessoal, fiquem à vontade, eu prometo que eu não vou ficar falando tanto. Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Saudar aqui a Rafa, agradecer o convite, parabenizar pelo trabalho no clube. Agradecer ao estudante, como é o nome dele, que fez os slides? Joelson. O Joelson, muito bonito, conseguiu sintetizar bem o conteúdo do livro. Pelo que eu entendi da fala da Rafa e pelo contexto de atuação de um clube de leitura, vocês já leram o livro, né? Então, aqui é um momento de diálogo com a autora. Então, eu não vou falar tanto do conteúdo do livro, mas falar um pouco dos processos que motivaram, né, a escrita do livro, enfim. Como eu fui apresentada, eu sou uma mulher da ciência, da área da química, fiz graduação em química, o mestrado em ensino de química. Olá, Joelson, obrigada pelos slides. Boa noite. O doutorado na área de ensino de química. Mas nesse meu percurso de graduação, mestrado e doutorado, que a Rafa falou muito bem aí, que eu concluí com 27 anos, né? Lá atrás, em 2014, eu nunca tinha visto uma professora negra, nunca tinha visto alguém parecido comigo na ciência, na academia, dando aula, né? Só tinha tido um professor negro no quinto semestre do curso de Química, em toda a minha vida acadêmica. Depois eu até fiz filosofia, terminei ano passado o curso de filosofia. Levei 6 anos, né? Já estava com a vida organizada, fiz a filosofia para fins de estudo mesmo. Mas me chamou a atenção que também em 6 anos de filosofia eu nunca tive uma professora negra na UFBA, né? Então a gente está falando de uma academia que é profundamente branca, de uma ciência que fala de um lugar branco. E isso me marcou. Eu também estudava disciplinas de história da ciência, história da química, história e epistemologia no ensino de química, a história e filosofia da ciência. E eu nunca tinha estudado uma cientista negra,
um cientista negro. Então, eu me formei doutora sem saber nada sobre os meus ancestrais. Tudo que eu sabia dos meus ancestrais é que eles eram escravos. E aí, eu falei, não é possível, tem um problema nisso aqui, né? Então, quando eu termino ali meu doutorado em 2014, eu vou justamente buscar essa história. E aí eu começo a mexer em vários arquivos para estudar sobre África. Porque eu penso uma coisa muito lógica que às vezes a gente não consegue pensar. Eu pensei naquele momento, mas por muito tempo eu não pensava aquilo, né? Bom, minha mãe foi empregada doméstica, a minha avó foi lavadeira, a minha bisavó foi escravizada até os 12 anos. E muitas vezes parecia que a minha história acabou na minha bisavó Vicença. Mas antes dela, tinha alguém. Que antes dessa pessoa também tinha alguém. Porque a humanidade surgiu em África, 350 mil anos, e também surgiram em África os primeiros reinos, os primeiros impérios, as constituições científicas, como vocês estudaram no livro. Então, não fazia o menor sentido eu ir para a escola estudar que a história dos meus ancestrais começou no século XVII, na escravidão. Então, eu vou buscar essas coisas, vou estudando, né? E vou descobrindo um monte de coisa. Né? À medida que eu vou descobrindo, eu vou me empoderando, porque eu também eu tinha vergonha de ser quem eu era, né? Assim, eu me sentia não pertencente à academia e eu achava que não era um espaço para mim, porque não tinha ninguém ali parecido comigo, né? Mas aí depois eu vou descobrindo que os meus ancestrais construíram conhecimento científico, que foram os meus ancestrais que desenvolveram a universidade, que foram os meus ancestrais os pioneiros no conhecimento tecnológico, matemático no mundo. E isso foi me fortalecendo, inclusive, para eu ser quem eu sou, para eu ser um intelectual diferentona. Que quem quiser depois aí acompanhar o Instagram vai ver que é uma pessoa que celebra a existência, né? Uma pessoa que é mãe, uma pessoa que é filha, que é amiga, que é irmã, que é professora, que é pesquisadora, que é escritora, que é dançarina, que fala sobre todas as coisas que vocês imaginarem. Eu gosto de falar, que sou falastrona mesmo. E que não me escondo atrás de rótulos, que não me escondo atrás de padronizações, né? Assim, o cientista tem que ser assim, a intelectual tem que ser assim. Eu já sou uma cientista que não me pareço muito com o que está no Google. Então, eu não precisava aparecer também no meu modo de agir, de atuar intelectualmente. Né? Então, o livro, ele surge desse meu processo. Ele não foi o primeiro livro desse meu processo. Né? Nesse meu processo, o primeiro livro que eu vou publicar é o Descolonizando Saberes, a Lei 10.639 no Ensino de Ciências, que é um livro que eu vou publicar junto com a Catemari. A gente organizou o volume 1, foi publicado ali em 2018. Agora, em 2022, a gente publicou o volume 2 desse livro. Mas desse processo, eu publiquei o Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência. Tá lá na sala. Que foi um livro publicado em 2020, que foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Ciência no ano passado, que é um livro que eu apresento mulheres negras cientistas, inclusive apresento um pouco da minha biografia, porque era uma ferida que eu tinha, né? Eu, enquanto uma cientista que me desenvolvi intelectual, pesquisadora, sem ver nenhuma mulher parecida comigo naquele espaço, eu falo de como que o meu processo foi solitário, né? De como foi um campo desértico, e que eu andava muitas vezes olhando para o chão, né? De como que eu andava nesse espaço da academia, que eu não me via, sem entender direito o que eu estava fazendo ali. Depois do Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência, em 2020, eu falo, bom, agora eu preciso também focar nas produções dos homens negros, né? Porque o Mulheres Negras na Ciência só focou nas questões de gênero. Então, o gênero da mulher. Então, eu trouxe o foco da mulher negra, né? E aí, nesse livro, eu trago o foco, na verdade, não é nem do homem nem da mulher, mas das produções africanas e afrodiaspóricas. Eu trago 50 produções, que não são todas. Eu já estou em processo de organização da escrita do volume 2 desse livro. Então, tem inúmeras produções ancestrais africanas, né?
eu divido 50 produções ancestrais e 25 produções ancestrais e 25 produções contemporâneas, das quais são elas, né? As produções ancestrais. Eu não coloco as fotos das pessoas que produziram, porque naquele contexto africano, a produção tecnológica ela era uma produção coletiva, diferente da lógica atual, que é uma lógica dos grandes heróis, dos grandes nomes. Então, hoje alguém produz algo, todo mundo sabe quem produziu. Às vezes até nem foi essa pessoa que produziu, como tem vários casos na ciência de pessoas que se apropriam de tecnologias dos outros, né? E colocam seus nomes. Isso aconteceu muito com as produções africanas, né? Que é o processo de pilhagem, de sequestro, de roubo. Tem uma série de papiros africanos com nomes de europeus, né? Então, aí, das produções ancestrais, eu trago o osso de Lebombo, que é um artefato matemático mais antigo do mundo, de 29 mil anos aí, antes de Cristo, que era uma fíbula de babuíno com 29 entalhes, que eles usavam como uma calculadora do mundo antigo para contar os dias que faltava para a caçada, enfim. O calendário quemético, né? Kemet é como os africanos chamavam o Antigo Egito. O pão, que na verdade é uma invenção da Mesopotâmia, ali 10 mil antes de Cristo, mas é no Egito, em Kemet, que o pão vai se parecer com o nosso pão atual, porque eles vão introduzir, o fermento, e vão introduzir, 2, os fornos. Antes, o pão ele era cozido em água fervente, né? Ficava uma coisa muito dura. A cerâmica, também uma produção ancestral ali, no século 9 mil anos antes de Cristo, no cinturão de Sahel. As sandálias, uma produção ancestral africana. A cerveja, inclusive existia o hieróglifo do mestre cervejeiro e da cerveja. A Mancala, né? Mancala é um grupo de jogos matemáticos africanos, cerca de 210 designações de jogos de raciocínio lógico que deram base no Ocidente para os jogos de dama e xadrez. A escrita hieróglifa, né? O teste de gravidez, não semelhante ao teste que a gente faz hoje, mas um teste que eles faziam com grãos, né? Grãos de ema e cevada. O relógio de sol, eram povos fanáticos por estudo do tempo, né? Então, desenvolveram o calendário, o relógio de sol. Os cosméticos, a escova de dente, a tala de mobilização ortopédica, eram povos também de uma medicina altamente avançada por causa do processo de mumificação. Como na mumificação eles abriam os corpos, eles conheciam a fisiologia humana. Então, a medicina africana foi muito avançada com relação à medicina europeia, que só foi conhecer a fisiologia humana no século XVII, quando a igreja perdeu o poderio e não estabelecia mais que esses corpos não podiam ser abertos, porque antes a igreja estabelecia que o corpo não podia ser aberto, porque ele precisava esperar o processo de ressurreição. O vinho, o boliche, as pirâmides, né? Geralmente as pessoas dizem que as pirâmides foram desenvolvidas por ETs, porque são muito perfeitas. A matemática da pirâmide é incrível. Sim, a matemática da pirâmide é incrível porque os matemáticos africanos eram incríveis. Papiro, tem uma série de papiros. Inclusive, os papiros foram roubados, né? Grande parte dos papiros hoje estão em museus europeus. Tem nomes de europeus. Um papiro de Éberes é um papiro medicinal africano de circulação sanguínea. Éberes foi um alemão que roubou o papiro. Papiro de Edwin Smith é um papiro africano de cirurgias traumáticas, ortopédicas. Edwin Smith foi um inglês que roubou o papiro. Enfim, então, isso acontece muito, né? O arado, a máquina de tear, instrumentos cirúrgicos, medicinais, né? O AAS, não do jeito que a gente conhece como sintetizado, né? O AAS, que o AAS sintético ele é ali do final do século XVIII, né? Mas o AAS, o ácido acetilsalicílico, eles maceravam a planta do salgueiro e extraíam o salicilato, que é rico em ácido acetilsalicílico. A prótese ortopédica, as máscaras, as ligas metálicas, né, gente? Tudo hoje é feito por liga metálica. Todo o sistema tecnológico mundial é conectado por metais, por ligas metálicas, por fiação, né?
E isso se deu por conta da tecnologia africana. Os fornos de aço, que são os altos fornos que foram desenvolvidos na Tanzânia, né? Que possibilitaram a produção de ligas, né? Então, essas são as produções ancestrais, né? Lá do passado, africanas. As mais contemporâneas, que aí eu já trago a imagem do inventor ou da inventora, a gente vai ter o dispositivo de trava do elevador, que é do Alexander Miles ou Miles. Ele, enfim, antigamente as pessoas abriam a porta do elevador e caíam no poço. Eu mesmo sou super desatenta, certamente eu teria morrido, né, em um elevador. Então ele botou a trava do elevador para que a porta só abra quando o elevador estiver no andar, para as pessoas não caírem no poço. Era uma morte muito comum antigamente. O telégrafo, que é um mecanismo de comunicação semelhante ao nosso telefone atual, né? A lâmpada, a história da lâmpada é interessante, né? Porque por muito tempo a lâmpada de filamento de tungstênio foi atribuída ao Thomas Edison, que na realidade era o empresário, era o dono da empresa de eletricidade, né? E o seu funcionário, Lewis Latimer, que era um homem negro, que desenvolveu a lâmpada e caiu no ostracismo, né? Mesmo ele tendo patenteado, né? Só muito tempo depois a gente descobriu que foi o Lewis Latimer que desenvolveu e não, ou seja, um homem negro e não o branco que se apropriou da tecnologia. Sério, Zeus, você vem pra cá latir. Secadora automática de roupa, né? Pra gente aqui em Salvador não é uma questão, porque a roupa seca rápido, mas isso é um problema real para quem vem do sul. Períodos de frio, de chuva, demora muito da roupa secar lá, né? Então precisa de um secador automático. Máscara de gás salvou inúmeras vidas em contexto de guerra, né? Torpedo, máquina de sapatos, a cura da hanseníase, né? Que foi desenvolvido por uma mulher chamada Patrícia Ball, que era, não, Alice Augusta Ball, que era uma química, né? Teste de sífilis, o semáforo, a geladeira de caminhão, que também é um invento super importante, né? O caminhão que transporta comida de ponta a ponta do Brasil. Se não tem geladeira interna para o caminhão, na parte, né, inferior do caminhão, para conservar o alimento não vai sair do sul do país e chegar no norte. Resistor elétrico, marca-passo cardíaco, que foram desenvolvidos pelo mesmo cara, né? O Otis Boyko. O absorvente, né? Desenvolvido por uma mulher negra. E o GPS também desenvolvido por uma mulher negra. O microfone elétrico, por um homem negro inglês, né? Os cálculos de projeção para Apollo 11, né? Aqui é Katherine Johnson, vocês devem ter assistido em algum momento da vida de vocês o filme Estrela Além do Tempo. Ela era chamada de computador de saia, né? E ela fazia os cálculos de projeção. Sistemas de monitoramento de segurança doméstico, também uma mulher negra que desenvolveu. Tecnologia 3D, também uma mulher negra, a Valerie Thomas, né? Era uma física. A sonda laser faco, também uma mulher negra que desenvolveu, a Patrícia Bá, que é uma médica negra. A turbina eólica, né, que foi um homem negro que desenvolveu, inclusive tem um filme, o menino que descobriu o vento, que é baseado na história desse jovem. O dissecador de fônio. O fônio é um grão muito comum na África, utilizado porque as pessoas se alimentam, né? Então, o dissecador de fônio foi algo que ajudou muito a reduzir as taxas de desnutrição no continente. Gel microbicida anti-HIV, que foi desenvolvido, né, pela Kwahai Quarin, que é uma médica sul-africana, reduz a possibilidade de contração do vírus HIV em 40%. Puro e Bom, que é um descontaminante de alimentos, que é uma tecnologia da Tainara Alves, que é uma cientista de São Paulo, né? Óculos de realidade
aumentada para células cancerígenas, que foi algo muito importante, assim, porque submete as pessoas menos à radiação. Então, com esses óculos, você já consegue ver as células cancerígenas no corpo da pessoa e não precisa submetê-la a uma série de exames radioativos, né? E a vacina da Covid-19, da Pfizer, né, com o Onyema Onyebagu, que foi o nigeriano que liderou essa equipe, né? Ali no ano de 2020, para a produção muito rápida da vacina, que salvou vidas, né? Hoje a gente está tendo uma taxa de crescimento aí, novamente, dos casos de contaminação da Covid na Bahia. Entretanto, as taxas de morte são baixíssimas, né? Passamos muito tempo sem ter morte alguma, felizmente. Infelizmente, voltaram a morrer pessoas, mas nem se compara com o quantitativo antes da vacina, né? Semana passada morreram 8 pessoas na Bahia. Enfim, vocês acompanharam as taxas, então a vacina é muito importante. Gente, é basicamente isso que eu ia falar sobre o meu livro. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui disponível. Obrigada. Obrigada, Bárbara, esse resumo maravilhoso. E aí, gente, é isso. Vocês querem fazer alguma colocação? Geralmente eles ficam tímidos, colocam no chat, mas hoje vocês têm que participar, gente. O Arthur já colocou aqui, ó, primeira pergunta. Como a sociedade, no caso nós, podemos reintroduzir e empoderar a contribuição negra da ciência nas escolas e universidades? A gente precisa, Arthur. Na verdade, é uma obrigatoriedade, tá certo? Existem as leis 10.639. Que é isso? O pai da minha filha ligando. Para ver, ela tá na sala. Daqui a pouco eu falo. Existe uma obrigatoriedade legal das leis 10.639 e 11.645, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena em toda a extensão curricular da educação básica. Então, assim, não é algo facultativo, não é uma opção, é uma obrigatoriedade. As universidades não cumprem porque estão na ilegalidade, do mesmo modo que as escolas não cumprem porque estão na ilegalidade. Essas leis alteraram a LDB, né? Então, é algo que está ali previsto. Geralmente, as pessoas vinculam isso à história, à literatura, à artes, mas não. Nós podemos muito bem desenvolver essas práticas na educação científica, né? E aqui eu deixo como sugestão de leitura os livros Descolonizando Saberes, a Lei 10.639, que eu organizei com a Catemara. Sugiro também Decolonialidades em Ciências, né? Que é um livro organizado pelo Bruno Monteiro, pela Suzane Cassiani, pelo Celso Sanches. Sugiro também os livros, a coleção Conteúdos Cordiais, né, da Glória Queiroz, com o Roberto Down. O que mais? Sugiro Trajetórias de Descolonização na Escola, que foi um livro aí organizado pelo coletivo da UFG, coordenado pela professora Ana Benite, o Marisson Jonas, enfim. Então, já temos produções literárias apontando caminhos, propostas didáticas de inclusão entre ciência e conhecimento ancestral africano, para empoderar a comunidade negra para as áreas de ciência. Eu acho que... Fale, Melry. Oi, Bárbara, é um prazer estar te ouvindo. Eu já te acompanho nas redes. Fui aluna da UF também, tenho vários anos, né, que são professores da UFBA, eu sou física. E é um prazer estar com você. Conheço a também, já participei de vários seminários, né, que ela fala sobre isso, porque sempre me interessa educadora nessa questão mesmo, está incluindo. Que bom que agora as escolas têm uma disciplina específica para trabalhar isso. Mas, observando o trabalho, nós estamos vendo que ainda não está sendo trabalhado de modo que deveria ser feito, né? Ainda é aquela história da escravidão. Eu, assim, acompanhando de longe, já fazendo até uma crítica
ao que eu estou observando, a gente vê que precisa se ter hoje algo mais de impacto, né? E o trabalho que você vem desenvolvendo nas redes sociais, mostrando que você pode ser o que você quiser ser, da raça, do gênero, de condição social, é um impacto muito grande e tenho certeza que está inspirando várias mulheres e pessoas por aí. Então, parabéns por esse trabalho. A minha pergunta, ela vai basicamente assim, hoje eu vejo nas escolas, assim, digamos, uma luz, né? Quando eu vejo alunas aceitando a sua própria estrutura física. O que é que você via antigamente? Os alunos demoravam um tempo pranchando o cabelo. Hoje eu tenho alunos que demoram mais fazendo cachos, arrumando, né? Até pessoas que têm cabelos lisos querendo ter, né, esse molde. Então, eu acho que, assim, tão visual, nada de pesquisa, a gente já vem tendo esse destaque nas escolas, né? Que nós sabemos que é uma cultura que está enraizada, que precisamos, né? Ainda como educadores, ainda mais trabalhando nisso, mas nós sabemos que é um trabalho realmente de formiguinha. Então, eu queria te perguntar o seguinte, porque eu vi algumas reportagens, tá? Alguma coisa atrapalhando. Eu vi algumas reportagens, eu não sei se foi realmente, né? Ou se foi de propósito, algumas pessoas mudando os nomes de algumas coisas que já vêm inseridas na nossa sociedade. Nega maluca. Aí já vi pessoas falando afrodescendente maluca. Então, nego bom, né? Aí bala de origem afrodescendente. Não sei como se foi bem isso assim. E eu vejo pessoas fazendo isso já em algumas coisas que já estavam enraizadas, né? Já estavam assim, faziam parte do nosso dia a dia que a gente não pensava muito sobre isso. E que hoje, o que você acha dessas mudanças que eles estão colocando e sobre as questões de trabalhar realmente para que nós tenhamos êxito nas escolas? Lúcia, assim, eu não tenho acompanhado esse debate nas redes sociais, né? Mas eu realmente não vi. Mas pelo que você me falou, parece que é um processo de ressignificação, né? Da nomenclatura, que aí é preciso ver se é numa lógica de ironia ou numa lógica de ressignificar a mesma coisa, né? De dizer, olha, a gente não é negro tal coisa, né? Ou eu não sou suas negras, enfim. Então, tem que... Me parece que é mais algo voltado para ironizar, né? Para ironizar, porque eu acho que não tem o menor sentido ressignificar nega maluca. Nega maluca é uma coisa que não deveria existir, simplesmente, ponto. Seja com o nome X ou com o nome Y. Então, eu acredito que seja mais um processo de ironização, e se for assim, eu tenho concordância, porque, enfim, não é algo que vai salvar a negritude brasileira, mudar o nome das coisas, né? Mas a gente já se sente mais confortável para falar, né? A gente já se sente mais confortável quando essa pauta aparece, né? Quando esse estereótipo aparece em algum discurso, né? Eu acho que a gente precisa deixar de ser uma sociedade escravocrata e abandonar cada vez mais os resquícios dessa escravidão e dessa lógica de subalternidade. E obrigada aí pelo carinho, né? Você falou que já me acompanha e tal, que já segue, enfim. Mais alguém? Então, fale, Ellen. Então, boa noite. Oi, Bárbara. Assim, eu não tenho pergunta, mas eu queria agradecer você pela obra maravilhosa que você fez e parabenizar, porque eu achei o trabalho muito interessante. Eu nunca tinha parado para ler um livro assim, desse estilo,
E você mostrou que a África, ela produz cultura, produz arte. E era algo assim algo que não é mostrado na escola. Eu estou no ensino médio, estou no 2º ano, e até agora eu nunca tinha ouvido falar dessas coisas que eu vi nesse livro. As produções que você falou, tudo feito a partir do trabalho negro. E eu achei realmente muito interessante, porque eu não conhecia. 2 frases que você colocou no prefácio que eu separei, que eu achei muito interessante, foram essas aqui. Não é justo uma população ser mentalmente massacrada devido ao desconhecimento do nosso passado e das nossas realizações. Então, assim, não é que não existe essa criação de cultura, de arte, de inovações científicas. A questão é que realmente não é mostrado para a gente, não é divulgado que o povo negro produz essas coisas. E realmente seu livro tá incrível. Parabéns. Obrigada, eu. Muito obrigada. Joelson. Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem aí? Ou... Sim. Eu só queria destacar uma colocação que eu achei muito legal o seu livro, Bárbara. Ele tem uma proposta muito interessante de fazer a gente parar para refletir sobre as coisas que acontecem na nossa sociedade hoje, né? E que ocorrem também ao longo do tempo histórico que a gente vive no Brasil, desde quando os portugueses, né, chegaram aqui, e aí foi dominando tudo, as pessoas, escravizando e tal, na visão europeia e branca. E eu achei esse livro que você escreveu super legal, principalmente como a Ellen trouxe aí, que é essa questão do ensino médio, né? A gente, como estudante do ensino médio, temos uma certa... Somos ensinados, né, de uma certa forma, a acreditar que ciência só são para brancos, né? Ou aquela questão de que o negro só veio para ser escravizado, para ser considerado inferior e servir só como um suporte para que os brancos vivem, os brancos cresçam, etc. Aí esse livro me fez refletir sobre bastante coisa, porque a gente vive hoje uma sociedade que ainda vive com estereótipos, ainda desconstrói e esquece a visão do negro de verdade. E aí você traz um pensamento bem interessante no livro, que eu achei muito legal e que serve para a gente viver hoje em sociedade, que é essa questão da cultura Ubuntu, né? Que traz aquela questão de que uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas, né? E aí a gente para pensar que a ciência, um livro que a gente dialogou uma vez ainda, anterior, fala um pouco sobre isso. E aí essa questão da ciência, né, de entender que ciência não se faz sozinho, né? Aliás, nada nesse mundo se faz sozinho. E aí ele faz a gente refletir que o negro também é parte da nossa sociedade e que devemos, né, reconhecer, valorizar e entender que juntos podemos construir uma sociedade melhor, mais igual, mais justa. E uma educação também, né? Porque a educação ela é muito importante, principalmente para nós do ensino médio. E seu livro, ele fez em mim isso, abriu minha mente para pensar em coisas novas e entender que o negro também tem um papel importante. Inclusive, muitas dessas invenções eu não sabia que foram criadas por negros, né? E é muito interessante você saber que muitas coisas que a gente tem hoje em casa, que a gente usa, já foi inventado por alguém do Estado, principalmente as pessoas negras. E aí eu só queria fazer uma pergunta, que é como você assim se sente hoje, sabendo que a nossa sociedade ela vem, né, sempre apagando a pessoa negra, né, o africano e tal. Tem um trecho do livro que você traz, né? Eu era como se fosse você faz seu doutorado, algo assim. Que você traz uma frase que você fala que eu também trazia essa questão da branquitude, né? De se encaixar nos moldes do europeu. E aí, como é que você se sente hoje ao se desconectar dessa visão embranquecida, ao escrever esse livro muito importante, trazer essa temática, como você abordou no início, e o que nós, jovens, poderíamos fazer a partir da sua obra e de tantas outras, incentivar ou mudar essa realidade que a gente vive de preconceitos e discriminação. Só seria isso. Obrigado.
Obrigada, Gelson. Bom, eu me sinto com uma missão, né? Eu me sinto com um compromisso social de, uma vez que eu acessei a base de muito esforço, né? Assim, foi uma luta muito grande para eu acessar esses conhecimentos. Uma vez que eu acessei esses conhecimentos e eles libertaram a minha subjetividade, me emanciparam, trouxeram autoestima para a minha existência, eu me sinto num compromisso de socializar isso para outras pessoas, né? Então, esse é o trabalho que eu desenvolvo em todas as frentes da minha vida, seja enquanto sócia idealizadora da Maria Filipa, seja enquanto escritora nas minhas produções, seja enquanto professora no dia a dia da sala de aula, seja enquanto pesquisadora na orientação dos projetos de mestrado e doutorado, em todas as frentes, na atuação como digital influencer nas redes sociais, né? Em todos os campos da minha vida, eu assumo esse compromisso de apresentar esse legado às novas gerações para que a juventude também se empodere e levante sua cabeça, né? Para que a juventude compreenda que ela não está aqui de favor, que ela não deve absolutamente nada a ninguém, que a ancestralidade dela é tão patente quanto a dos outros, né? Que agora mesmo eu vim da academia e eu vi uma moça da minha idade com uma BMW. Eu falei, cara, tipo, talvez mais jovem, tinha cara de ser mais jovem, na faixa dos seus 20 e poucos anos, né? Eu falei, isso é patrimônio histórico, né? É acumulação histórica, é herança, é meritocracia familiar? Não, é expropriação dos meus ancestrais. Se você for lá estudar a herança da família dela, em algum lugar que você espremer esse dinheiro, vai escorrer sangue negro, né? Então, a gente não está falando de mérito branco, né? A gente está... Se tem alguém que tem mérito nesse país, somos nós que trabalhamos e construímos tudo. Se tem pessoas que deveriam herdar esse país, somos nós, né? Mas então é isso. Acho que o Luiz também quer falar. Sim. É só para pontuar, elogiar, na verdade, a obra. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Luiz. Eu gostei muito do seu livro, eu li ele, eu achei incrível. E é muito bom como você traz isso para nossa realidade, né? Muitas vezes você fala, tipo, conectando aquilo que você traz para nossa realidade. Isso é muito bom, porque quando eu vou passando na rua, eu olho o semáforo, aí eu lembro do seu livro, eu lembro que foi uma pessoa negra que construiu isso. E eu acho seu livro muito importante também, porque eu acredito, assim, que ele vai acrescentar autoestima ao jovem negro, né? Porque quando, muitas vezes nós negros, né, eu também sou negro, acaba ouvindo muitas coisas, acaba ouvindo pessoas falando que a gente não consegue fazer isso, que a gente não é capaz, né, que é muita coisa pra gente, e aí, quando você pega aquele livro, pega aqueles fatos que você trouxe, quando você lê isso, você percebe que não, você sim é capaz, como qualquer outra pessoa. E é isso que eu achei incrível no seu livro, tá? Foi um prazer, foi uma honra, assim, estar com você nesse momento e ouvir o que você tem para dizer aqui. Muito obrigado. Obrigada a você, Luiz. Muito obrigada pelo retorno. É importante para mim ouvir, saber que ele está cumprindo seu papel aí nos cursos, em todas as dimensões, né? É um livro para acessar. É um livro para pessoas da academia, de fora da academia. Um livro para pessoas que estão na escola, para pessoas que não estão, que nunca passaram pela escola, mas que olham as imagens das produções e aquelas pessoas negras ali compreendem do que é que eu estou falando, né? Então, é um livro para uma escala, um espectro de uma faixa etária muito grande, né? E para muitas frentes, né? Assim, não só para a universidade. Eu já tenho um tempo que eu estou pouco disposta a escrever para a universidade, eu acho tudo muito restrito, né? E eu me torno um pouco lida, né? Eu quero ser lida. Não no sentido de vaidade, mas ser lida porque eu acho que as coisas que eu acessei, as ideias que eu tenho, eu acho que eu preciso difundir. Mais alguém? Joelson colocou aqui outra. Joelson fala: obrigada por essa linda obra e essa fala muito importante, que possamos mudar essa realidade e vencer os preconceitos. E como você traz no livro, a educação transformadora é um desses caminhos. Obrigada, Joelson. Acho que o Rubem quer falar? Fica à vontade, Rubem. Boa noite, eu estou aqui demitido, né? Eu não participo
do clube, e aí a culpa é da Michelle aqui, que mandou o link lá no grupo da que a gente aqui na escola, aqui no DE, e aí deu vontade de ver, enfim, maravilhoso. E aí, eu tenho muita pergunta, eu não vou ficar perguntando assim para não tomar aí o tempo de vocês, sobretudo o seu, Bárbara, que assim, com livros como esse, né, dá para você tem muito o que fazer, né, então, tomar seu tempo, mas eu queria fazer uma perguntinha, pelo menos, que é assim, como que você avalia, né, a trajetória da sociedade brasileira em reconhecer, né, em respeitar o negro, em aceitar tudo que o negro é para a nossa história e para a nossa atualidade, né? Quem mantém, quem leva nas costas o país ainda hoje, boa parte, né, é o negro. Então, assim, e a história, o passado do Brasil inteiro, ninguém trabalhava aqui no Brasil, gente. O pessoal comprava negro, vendia negro, botava negro para trabalhar. Então, a história inteira. Mas hoje, a minha impressão é que a maior parte ainda de quem produz no país ainda é de negro. E produz e não recebe nada em troca, né? Só o suficiente para continuar sobrevivendo e trabalhando mais, né? Enfim. E aí a gente vê essa galera aí, fulano comprou uma casa de 6 milhões, fulano, então, conheça a mansão de fulano de tal e tal. Então, assim, é claro que a gente tem aí pequenas aberturas, exceções, né? Como você é um caso maravilhoso disso. E alguns negros que realmente aparecem, porque, assim, é muita luta para não ter resultado nenhum, né? Mas eu te pergunto como é que você avalia, então, a trajetória da abertura, né, da sociedade brasileira, do reconhecimento, do respeito ao negro? Mas porque, né, negro sendo morto de graça, né? A gente viu esse episódio aqui ridículo no Rio de Janeiro. Acho que foi na Bahia mesmo, né? Que teve aí roubado uma carne, alguma coisa no supermercado, né? Eu não sei se foi na Bahia. Teve aqui na Bahia também, nas casas, no mercado Carrefour. Exatamente. Então, assim, no Rio, um cidadão lá matou um homem negro porque ia entrando no condomínio da casa dele, numa chuva. E aí, apareceu que era um bandido, eu vou, atiro e mato, né? Então, assim, é um absurdo. Como é que você avalia essa questão toda? Eu queria fazer um apanhado dessa história, até o que a gente tem hoje, e a gente está aí numa expectativa, né, de mudança de governo e, eventualmente, mudança de rumo. Como que você vê também perspectiva para os próximos anos, né, para a próxima década aí, em relação a isso, ao respeito, à abertura, né, da sociedade inteira, que é assim, que é tão dono, né, talvez mais dono que qualquer pessoa. Obrigada, Rubem, pela colocação e pela pergunta. Bom, eu vejo que a gente anda a passos lentos, né? E os passos que a gente anda são os passos dados por nós. Eu não tenho um entendimento de que o que a gente conquistou até aqui foi doação do governo, doação do Estado, política de reparação do Estado. Foram conquistas dos movimentos negros históricos do nosso país, né? Então, a gente tem uma luta aí secular. E essa luta secular, em processos possíveis, em momentos possíveis, um momento de governo Bolsonaro não é possível. Mas em um momento de governo progressista, mesmo com todas as críticas que a população negra tem ao governo do PT, o PT Bahia tem uma série de problemas com relação à polícia, uma série de problemas com relação ao genocídio, né? Assim, as pessoas negras morrem como baratas aqui no estado, né? E a gente está falando de um governo petista, né? Então, por mais que tenhamos problemas com relação a isso, a gente teve possibilidade de negociar acessos, né? Então, nós negociamos acesso à universidade com leis, né? A gente tem a Lei 12.790, que é uma lei de 2012, né? Não, tem a 12.711, que é de 2012, e a 12.790, que é de 2014, que são para
uma para ingresso no vestibular, outra para concurso público. Tem a portaria 13 de 2016 da CAP, já ali no finzinho, antes do golpe no governo Dilma. Então, negociamos acesso a alguns espaços de poder, apesar de continuarmos morrendo muito nesse país, que criou uma cultura da desimportância das nossas vidas, né? Então, a minha leitura é que a gente tem caminhado pelos nossos passos e que, por isso, como nós não temos o poder, os passos são lentos, mas temos caminhado. Fala, Gabriel. Boa noite. Assim como o Rubem falou, eu estou aqui meio que de intrusa, eu também não faço parte do clube do livro. Ellen acabou comentando comigo, falando sobre o livro e tal, eu acabei vindo participar, assistir. E eu queria voltar um pouquinho sobre o que a Bárbara falou, sobre todo esse conceito de meritocracia, e como meritocracia é uma coisa que, tipo, é uma mentira, porque a meritocracia nasce, tipo, há muito tempo atrás, como uma brincadeira, nasce como uma piada, falando sobre como a meritocracia é uma mentira e tudo isso, e que, tipo, um podcast que o Emicida participou, ele fala sobre isso. E ele fala justamente sobre isso porque não tem uma casa, não tem nada no Brasil, no mundo, que não teve ou suor ou sangue negro se derramar. A gente não dá valor a essas coisas, sabe? Ele fala que se a meritocracia fosse uma verdade absoluta, tipo, as pessoas brancas não poderiam dar nem bom dia para ele, porque ele fez muito mais que todas essas pessoas. E se a gente for falar sobre esse papo de meritocracia, a gente vai acabar entrando em uma bolha em que, tipo, uma pessoa indicou outra, que indicou outra, e, tipo, a pessoa que merecia, de fato, estar ali em cargos de poder, estar trabalhando na recepção, estar trabalhando como faxineiro, não seja um demérito você ser faxineiro, esse tipo de coisa. Mas, tipo, as pessoas negras fazem muito mais do que o branco. No podcast, no documentário que o Emicida fez sobre o álbum dele Amarelo também, ele fala sobre isso, ele fala sobre o Teatro Nacional de São Paulo, que, tipo, municipal, tipo, aquele teatro foi construído por pessoas negras. E, tipo, muitas das pessoas que ele convidou para cantar no teatro nunca tinham entrado no teatro municipal, e que a primeira vez que entrou foi para cantar, foi para se apresentar, e que, tipo, é muito foda a gente parar para pensar sobre tudo isso. Mas, tipo, as pessoas que acreditam em toda essa questão de meritocracia, elas não estudam. É difícil você pensar e, tipo, parece que elas não estudaram, e que, tipo, elas vivem literalmente dentro de uma bolha, onde só faz sentido, onde elas acreditam só naquilo, só em uma linha de raciocínio, que existe só uma verdade absoluta sobre tudo aquilo. Concordo plenamente, Gabriel, concordo plenamente. Eu acho que se a gente fosse viver por meritocracia, minha vida estava muito melhor. Porque meritocracia deveria ser sinônimo de justiça sociohistórica, né? E tudo que a gente não tem no nosso país é justiça. Tudo que a gente não tem é política efetiva de reparação econômica. A gente tem paliativos, né? Políticas de ações afirmativas são paliativos, mas a gente ainda não tem política efetiva de reparação econômica, de reconquista do patrimônio histórico da nossa ancestralidade, né? A gente não tem. Então, a gente ainda vive no nosso país dentro de uma lógica de miserabilidade, né? De um esforço muito grande, de um esforço tremendo para acessar coisas básicas, né? Para acessar o básico. Pode falar, Michele. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. É um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu participo, viu, Rubens? Assim, na verdade, queria agradecer o convite da Ingrid. Assim, eu estou acompanhando o WhatsApp, o grupo. Aos pouquinhos estou entrando cada vez mais. Uma proposta interessantíssima, belíssima desse Clube do Livro Científico. Eu estou, assim, apaixonada. E é assim, um prazer estar com a Bárbara aqui. Imagina, né? Que prazer, Bárbara. Assim. Eu sou professora de Biologia da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal, colega da Ingrid, né? E hoje eu estou cedida para a nova Universidade do Distrito Federal Pública, que foi criada no passado.
Mas, nos últimos 2 anos e meio, nós começamos a trabalhar com popularização da ciência na Secretaria de Educação. E eu não vou mentir para você que eu comecei com viés totalmente das ciências da natureza, né? Porque eu sou da biologia. Pensando assim, como levar a ciência para o chão da escola, porque eu tinha percebido que também tive essa trajetória acadêmica aí de mestrado, doutorado, né? E eu tinha percebido quanto que a ciência estava longe da população, né? No sentido de que eu dava aula na periferia à noite e eu trabalhava, fazia meus experimentos na Embrapa durante o dia. E eu pensei, gente, o tanto da pesquisa científica brasileira, às vezes ela é publicada em inglês, é publicada para fora do país, né? E pouco fica aqui no sentido dessa divulgação, dessa popularização, mais do que divulgar, né? Levar para o chão, considerar as minorias nesse processo também. E aí eu comecei a fazer primeiro um levantamento de dados, né, nas escolas, com um grupo de professores que foi me apoiando, e aí foi entrando professor de história, sociologia, de tudo quanto é área, e como o projeto cresceu em todos os sentidos, né, no número de pessoas e na visão, né, que a gente teve disso. Mas a gente fez um levantamento sobre a imagem de cientistas que eles tinham, né, assim. Pensa nos cientistas, gente. E dos pequeninos, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Esse cientista que você pensa, ele é homem, mulher, nunca vi, né? Ele é branco, tá dando um barulho aqui para mim, não sei se está dando para vocês. É um chiado. Vocês estão escutando ou só eu, será? Estamos escutando bem você. Está escutando bem. É só para mim que está fazendo barulho aqui. Deixa eu andar. E aí, o que aconteceu? Esses estudantes, né, em sua maioria, a gente entrevistou 1.214 estudantes de 5 escolas públicas aqui, né, das regiões mais próximas dos centros de pesquisa, né, das universidades, dos institutos federais, e a imagem deles de cientista é homem branco, né, Albert Einstein, perfil, e aí a gente começou a analisar também a literatura, a influência dos filmes, né, e isso tudo diz muito sobre a história e filosofia da ciência, e muito sobre o que você disse hoje aqui. Então, quando eu peguei o seu livro, e eu encontrei, porque a gente começou a fazer vídeos com cientistas, né, daqui do DF, vamos procurar na academia cientistas negros, pesquisadores, mulheres negras para fazer uns vídeos, né, e vamos olhar as estatísticas, os dados, e começamos a estudar a história, né, cultural, da filosofia da ciência também, que não era a minha área de formação, mas eu mergulhei nesse mundo também. Então, quando eu achei o seu livro, foi um presente, sim, foi um presente, e eu acho que ele tem que ser muito divulgado, ele tem que ser trabalhado nas escolas, e eu fiquei feliz quando você falou assim, uma das políticas, né, das possibilidades, né, de se trabalhar isso na academia e nas escolas, é por meio da iniciação científica, da popularização da ciência, que é justamente o caminho que nós estamos tentando fazer aqui, nós estamos começando. São poucas escolas ainda, são poucos anos de projeto. O Rubem está com a gente aí na escola dele, na escola de ensino fundamental nesse projeto também. Mas eu vejo grandes avanços, assim, e vejo que essa minha dificuldade de encontrar, né, inclusive os achados científicos, assim, existe um porquê para tudo isso, né? E o seu livro, nossa, vai ser importantíssimo para a gente continuar esse trabalho e para incentivar, né, os nossos alunos a entrar nesses espaços, né, nossos professores também, a mudança de paradigma, ressignificação, pertencimento, né, então são tantas coisas que só são possíveis a partir de uma educação transformadora mesmo, né, então assim, eu queria te agradecer, muito obrigada por esse trabalho, e, enfim, para quem sabe parcerias futuras aí também, né, que a gente possa se ajudar nesse caminho aí, eu aprender muito com você, viu? Muito obrigada, desculpa falar tanto assim. Foi excelente, Michelle, você apresentar aí a pesquisa que vocês fizeram. Eu acho muito importante esse mapeamento, né? Assim, vocês fizeram uma pesquisa grandiosa, 5 escolas, né? Assim, mais de 1.000 estudantes. E o perfil corroborou com o que a gente imaginava, porque é aquilo que é disseminado, é aquilo que é difundido, né? Então, não tem como a gente pensar muito fora daquilo que os olhos veem, né? Então, os olhos precisam ver outras coisas. Então, a importância de ter a história preta das coisas na escola é uma importância tanto para a juventude negra, que se vê em outro lugar. É muito doloroso, subjetivamente, você se vê apenas em uma dimensão de escravo, né? Assim, é porque, às vezes,
Enfim, é muito difícil. Eu não consigo imaginar como é a construção subjetiva de uma pessoa branca. E eu sei que as pessoas brancas têm muita dificuldade de imaginar como é a construção subjetiva de pessoas negras, né? Eu não consigo imaginar o que é nascer e já ver de cara um médico branco me puxando para fora da minha, né? Porque a primeira médica negra que eu vi na minha vida tinha 30 anos. Foram 30 anos na minha vida sem ver nenhuma médica negra, né? Eu não consigo imaginar como é isso. Eu não consigo imaginar como é ter uma infância que eu acesso uma série de literaturas que as princesas parecem comigo, que os heróis parecem comigo, que a estética da mochilinha infantil parece comigo, que a estética do cientista dos livros didáticos parecem comigo, que o outdoor da escola parece comigo, que as pessoas que estão nos espaços de poder da escola, da cidade, da política, de tudo parece comigo. Eu não consigo imaginar como é se formar nesse lugar, né? E eu sei também que é muito difícil para as pessoas brancas imaginarem o que é se formar a partir de ausência completa de tudo. E quando você se vê pela primeira vez no livro didático, você se vê acorrentada pelo pescoço, como bicho, em um navio negreiro, né? Então, são formações psíquicas muito distintas, né? Que formam para mundos muito distintos. Mas o que a gente precisa é levar uma contranarrativa para a escola para que tanto a juventude branca quanto negra acesse. Porque a juventude negra precisa se empoderar, ela precisa sair desse lugar de que ela veio de escravo, de que ela veio de escravo, de que ela veio de escravo. E a juventude branca precisa compreender que não é só ela que tem ancestralidade potente e que tem potencial de vir a ser. Que os colegas ali também têm, né? Que o mundo não gira só em torno do umbigo delas, né? Que a gente é igual, efetivamente igual. Só assim a gente vai conseguir construir grau de paridade. Enquanto a gente não mostra a potência do outro, para quem se sente unicamente potente, a gente não vai construir uma lógica de raça humana como a gente canta aí aos quatro cantos do mundo para deslegitimar a luta histórica e secular do movimento negro, né? Então, parabenizo o trabalho e contem comigo, né? Eu acho que meu sonho mesmo é que a Secretaria de Educação, e não é nem por dinheiro, sabe? Juro, juro, juro. Quando eu penso em ganhar dinheiro na minha vida, é pela escola, pela empresa, não é nem pelos livros. O livro eu quero que chegue mesmo assim, para que as pessoas se instrumentalizem, né? Para que as pessoas se apropriem do conhecimento e avancem. Então, eu estou muito nesse exercício aqui, eu dialoguei com o secretário de Educação aqui. Hoje, uma vereadora falou que o secretário de Educação do outro município aqui quer dialogar comigo. Então, minha intenção é que os livros cheguem na escola básica, que é onde tem que chegar mesmo, na escola pública. Tem que mudar o modo de pensar desses meninos e meninas. Bianca. Gente, a gente vai encerrar com a participação da Bianca, porque eu prometi para a Bárbara que era 1 hora de duração. Eu sei que está todo mundo cansado também, inclusive a Bárbara, que tem uma agenda lotadíssima. Então, a gente encerra com a participação da Bianca, fazemos as considerações finais e aí encerramos, tá bem? Oi, gente, boa noite, Bárbara, boa noite todo mundo aqui. Prometo ser bem breve. Mas, enfim, eu queria começar parabenizando, Bárbara, pelo seu livro. Agradecer a Ellen que me chamou e me compartilhou, né, o livro comigo. Foi ela que puxou eu e Gabriel para estar aqui hoje, mas ela é maravilhosa. E, assim, parabenizar mesmo pelo seu livro. Foi muito, muito bom ter o contato com o seu livro. Porque faz a gente pensar. Eu estou no segundo ano também, eu sou da mesma turma de Ellen e de Gabriel. Estou no segundo ano de informática do IFBA Campus Seabra, e faz muito a gente pensar sobre isso. Assim, no ensino médio que eu, por exemplo, né, em meu caso, vou ter esse contato maior, desse conhecimento de feitos mesmo por pessoas negras. E, assim, queria trazer um exemplo aqui. A gente teve um professor de história muito legal. Ele abriu muito a nossa mente para isso, e aí um dos trabalhos que ele pediu para a gente fazer era a gente assistir ao videoclipe Ape Shit,
que é uma música, né, que é do Jay-Z e da Beyoncé. E aí o nosso grupo fez um vídeo sobre a desvalorização da arte negra, especificamente no Louvre. Então, assim, me fez pensar muito. O nosso vídeo tem praticamente meia hora e nem 30 minutos foi, assim, capaz de trazer tudo que a gente queria falar nesse vídeo, porque trazer, né, toda essa questão, porque, nossa, muito, assim, a gente tem tanta coisa para falar sobre a desvalorização do que é feito por pessoas negras, e a gente traz isso na arte, na cultura, e ver seu livro trazendo isso para amplitude. Foi muito lindo, foi muito lindo. Queria trazer só uma outra referência aqui, que é um vídeo não sei se você conhece, da Chimamanda Adichie, eu não sei se pronuncia assim. É um livro, mas ela também fez tem um vídeo sobre isso, e ela fala sobre o perigo de uma história única. E, assim, quando eu comecei a ler o livro, eu pensei logo nesse vídeo, porque ela fala como que você vê uma coisa só por um viés traz, assim, é muito diferente de você enxergar os dois lados. Então, assim, ela traz o exemplo de que quando ela era criança, ela aprendeu a ler com uns 4 anos, e quando ela lia livros estrangeiros, ela lia livros de autores britânicos. E ela gostava de fazer histórias também, né, de compor suas próprias histórias, e aí ela fala que nas histórias dela, ela só conseguia fazer personagens que eram brancos e que tinham olhos azuis, né, e ela nasceu e cresceu na Nigéria, e ela fala sobre como, quando ela era criança, ela achava que ela não tinha aquele espaço, né, que ela achava que a literatura era só de pessoas brancas e que tinham olhos azuis, e ela traz isso de uma forma que você consegue entender o que ela quer passar. Então, por exemplo, é uma história única de quando ela era criança, a história única que ela tinha era sobre aquele viés. Aí ela traz mais uns 2 exemplos, que foi quando ela traz que um garoto foi trabalhar na casa dela, né, como ajudando, enfim, e a mãe dela chega para ela e fala que esse garoto é um garoto pobre. E a única história que ela tem, né, a única referência que ela tem sobre esse garoto é que ele é pobre. Só que ela vai na casa dele e vê que ele vem de uma família trabalhadora, genial, que faz artesanatos e que é muito lindo. E aí ela percebe uma coisa que ela não sabia sobre ele, porque a história única que ela tinha sobre aquele garoto era que ele era pobre. E aí, no final, ela traz toda essa referência de que uma amiga dela, né, uma colega dela, ela sai da Nigéria e ela vai para os Estados Unidos estudar. E aí uma colega de quarto dela pergunta para ela como que ela sabia falar inglês tão fluentemente. E falava como se ela... E ela fala como aquela colega de quarto dela tinha apenas uma história única sobre a África, né? Que quando fala assim, o que vem na sua cabeça quando você pensa em África? As pessoas não têm a noção de que é um continente, por exemplo. Tem pessoas que acham que é um país. Então, assim, de onde vem isso, né? E aí ela traz isso. Aí tem uma fala dela muito impactante, que ela fala assim, que ela vai parar para entender essa amiga, do porquê que essa amiga pensa isso, e aí no início da sua fala, você fala assim, que tudo que você sabia sobre seus ancestrais eram que eles eram escravos ou escravizados, não sei se foi bem assim a sua fala, mas aí eu pensei, né, é uma história única, a única história que eu tinha sobre meus ancestrais era essa. E acho muito lindo quando você busca entender, porque quando você fala, antes de você, teve várias outras pessoas que vieram, né? E como é importante a gente saber da história deles, do feito dessas pessoas. Então, muito lindo. Não vamos estender mais, mas parabenizar de verdade o seu livro, é muito incrível. Obrigada, Bia, obrigada. E obrigada também pelo resumo, né, do Perigo de uma História Única, é um livro incrível. Me inspira, publicado em 2018 essa edição, primeira edição em 2018, e tem me inspirado muito nessas escritas, né? Então acho que você fez uma conexão importante entre as obras. Parabéns.
Bom, Bárbara, estamos chegando ao fim. Gostaria de te agradecer novamente pelo aceite de estar aqui com a gente. Eu acho que você está certíssima em querer ser ouvida, você tem muito a contribuir com a nossa sociedade. Eu mesmo, como eu falei, né, eu não tinha lido o livro antes, mas assim que eu vi a publicação, eu disse, nossa, a gente precisa divulgar esse livro e as pessoas elas precisam ser tocadas pelo que você tem a falar. E como você finaliza o livro dizendo que ressignificar vidas, intelectualidades pretas é importante para pessoas negras reconstruírem suas subjetividades positivamente, mas também para que pessoas brancas reconstruam as suas, pois não é nada saudável viver achando que o mundo é só seu. E eu acho que é exatamente isso, você fecha de uma forma a chamar a gente para pensar sobre. Então, seja uma pessoa branca, seja uma pessoa negra, é necessário ter esse diálogo. E só assim a gente vai poder modificar essa realidade que a gente, né, enfrenta e que você tem tentado modificar pouco a pouco. Então eu espero muito que os seus livros cheguem nas escolas cada vez mais, não só nesses momentos, mas que se torne literatura obrigatória até nas escolas, porque realmente é muito necessário e que mais pessoas elas sejam, né, alcançadas por seus escritos que tanto têm a contribuir. Então, eu te peço, né, para encerrar e escolher o número de 1 a 11. A gente sempre sorteia, sempre que pode, né? Sorteia um livro. Então, eu passei a lista de frequência, 11 pessoas preencheram, então, um número qualquer, de 1 a 11. E aí você já pode encerrar também com algo que você queira colocar. O Arthur pediu um conselho para jovens universitários. Algo que você tenha a aconselhar os jovens universitários, então se você quiser colocar, mas eu acho que de certa forma você pode falar em geral, né, já que a gente tem vários níveis aqui, fica à vontade para encerrar como você queira. E isso, o número de 1 a 11. Bom, o número é 9 e já encerro respondendo a pergunta do Arthur, né? Acho que o conselho para os jovens, sejam universitários ou sejam os que ainda estão na escola básica, né, é que não desistam dos seus sonhos, né, que estabeleçam sonhos, que sonhem, que tenham metas, que criem estratégias, que saibam que a vida é ganhar e perder. A gente não só ganha, do mesmo modo que a gente não só perde. Às vezes parece que a gente está vivendo momentos, né, que tudo só dá errado e a gente passa a achar que a nossa vida é um erro, né? Mas viver é complexo, né? Viver é um movimento de idas e vindas e que em cada experiência que a gente atravessa, que a gente vive, a gente se transforma o entorno e a gente cresce, a gente amadurece, a gente aprende. Se a gente passou por alguma experiência difícil e a gente não levou nada como aprendizagem, é porque a gente não foi inteligente o suficiente para viver esse processo. Então, que vocês compreendam que se a universidade é a escolha de vocês, então compreendam que o significado de estar ali é muito além do que passar em uma disciplina. O significado de estar ali é um sentido emancipatório maior. O que é que você quer fazer com esse diploma, né? Quais os bens sociais, quais as demandas sociais que você busca resolver com esse diploma, inclusive socialmente para a sua própria família, né? Eu tinha o interesse de transformar a vida da minha família, de melhorar a vida da minha família, né? E eu acho que é um interesse legítimo, né? Então é isso, sonhem alto, mirem alto, construam estratégias, reordenem os planos quando for necessário, mas sigam sempre em frente, né? Se for para dar passo atrás, é para pegar impulso. Obrigada, Bárbara. Obrigada a todos que vieram pela primeira vez, aqueles que têm frequentado. E chamem mesmo os colegas de vocês, aquelas pessoas que têm interesse na divulgação científica. A gente vai ver aí qual vai ser o próximo livro, porque os que a gente adquiriu com o recurso do projeto já encerrou. Então a gente vai ver qual vai ser e divulga para vocês, tanto na rede social quanto no WhatsApp. Mais uma vez, muito obrigada, Bárbara, por estar aqui. E a todo mundo. Então, boa noite, boa semana para vocês e até o próximo encontro. Tchau, gente. Um abraço. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada, Rafa. Obrigada a todo mundo.